Você tem desafios na tua sala de aula? Você está terminando o ano com alguns desafios que você não conseguiu superar? Vai falando aí para mim nos comentários que eu quero saber. Eu quero olhar aqui para os comentários e ver se você tem algum desafio que você não conseguiu dar conta até o momento. O que você está passando? Eu quero saber. Todos nós temos desafios. E graças a Deus por isso, né? Que bom nós temos desafios, porque os desafios, eles não foram feitos para serem deixados de lado, né? Ou apenas para servir de uma barreira. Pelo contrário, os desafios, eles foram feitos para serem superados. E eu quero já começar encorajando você. Não se assuste e não se conforme com o desafio que você enfrenta na sua sala de aula. Muitas vezes a sua dor, ela só é sentida por você, né? Muitas vezes, assim, alguém desacreditou você. Eu já passei por isso. As pessoas falavam, deixa pra lá, Carla, é assim mesmo. Não precisa ficar tão preocupada. E eu não conseguia deixar de me preocupar com o desenvolvimento daquela criança, da minha turma, justamente porque eu precisava saber como fazer para superá-lo, né? Então, eu quero saber quais são os seus desafios. Deixa eu ver aqui. Você tem desafio? Vai falando aí para mim. Vai falando aí para mim nos comentários. Quais são os seus desafios? Eu já tive desafio de alfabetizar criança com necessidades educacionais especiais. Eu já tive desafio de trabalhar numa classe diversificada, na idade e também no nível de aprendizado. Nossa, que desafio que foi para mim superar aquele cenário que estava se apresentando. Vocês estão me ouvindo bem? Vai falando aí. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Já falei tanto, né? Vai comentando aí, por favor. Eu vou ficar olhando para a câmera e vou olhar para os comentários, porque eu preciso saber se está tudo certinho. Ah, tá tudo bem. Vai falando comigo, tá? Olha, a Elisângela está colocando o desafio dela aqui. Alfabetizar até o final desse ano. Olha só, isso é um grande desafio, né? Realmente, falta pouco tempo e muitos professores ainda não terminaram o ano com os seus alunos lendo e escrevendo. Isso é um baita desafio. A Carla está dizendo, tive esse ano, Carla, não sou da alfabetização. Estou no infantil etapa 2, mas pude colocar alguns conceitos que aprendi com você e estou vendo resultados nas hipóteses da escrita, mesmo sendo uma turma agitada. Olha isso, gente. Mesmo diante de um desafio, numa turma de pré-escola, ela já vê aprendizagens, apesar do comportamento da turma. Olha só que interessante. Alfabetizar na turma de primeiro ano, que não frequentou educação infantil. Olha isso, gente. Entrou no primeiro ano sem conhecer as letras do alfabeto. Realmente, os 2 anos de pandemia aí, aquele vai e não vai para a escola, isso realmente se tornou um grande desafio, porque essas crianças chegaram ao primeiro ano sem terem sido preparadas na educação infantil. Gente, isso é um grande desafio para o momento. Outro desafio é tirar da cabeça dos pais e professoras arcaicas que B com A não faz bar. Estamos nessa luta, hein, Bárbara? É isso, nós estamos nessa luta. Isso é um desafio, mas está sendo superado. Muito bom mesmo. Ó, depois que te achei, tive um grande êxito na minha turminha de segundo ano. Você é nota 1000. Que bom, Márcia, eu fico feliz. Agora eu vou apresentar para vocês as professoras que vieram aqui, tá? Que também, assim como eu e assim como você, têm os seus desafios. E vamos ouvir delas, assim, daqui a pouco, né?
como elas fizeram para superar esses desafios, mas antes, qual era esse desafio, ou quais eram, né? Porque dentro de uma sala de aula, a vida de professor, ela realmente é recheada disso, né? E aí nós vamos conversando um pouco sobre isso, tá? Deixa eu chamar aqui a Cláudia e a Tainara para falar um pouquinho com a gente. Vamos lá, meninas? Olá, meninas, tudo bem? É com muito orgulho que eu apresento para vocês a Tainara e a Cláudia. Elas vão se apresentar, mas eu quero assim agradecer na frente de todo mundo mais uma vez por vocês terem assim topado logo de primeira, né? Estarem aqui comigo, compartilhando tudo aquilo que vocês têm construído no processo de alfabetização dos alunos de vocês, os resultados que vocês têm obtido, apesar dos desafios, né? Então, assim, eu quero agradecer esse compartilhar, porque eu sei que isso é extremamente importante, porque o objetivo maior é que possamos tocar cada professor que aqui está e que vocês possam servir de inspiração para eles, porque eu sempre digo, se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Então, eu tenho certeza que vocês serão um espelho, serão um reflexo de algo que realmente dá certo e que vale a pena, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E começa aí pela Cláudia e depois a Tainara se apresenta. Pode ser? Boa noite, meu nome é Cláudia, eu sou da rede pública estadual do município de Guarulhos, estou em sala de aula há 32 anos, né? Esse ano eu estou com uma turma de segundo ano, que também, por conta da pandemia, não fez primeiro ano e veio para o segundo, né? Então, foi bem complicado, mas está dando certo. Eu tenho 35 alunos presentes. Não Uau! tenho aluno faltoso, eles todos os dias estão ali, 35 Você crianças. vai contar esse segredo aí para manter essas crianças na frequência, hein, Cláudia? Porque você acabou de falar que superou um desafio, né? Então, assim, alunos faltosos, isso é um grande problema, né? Um grande desafio. Você tem todos os seus alunos presentes. Então, Todos daqui os a pouco, meus presentes. quero que você conte para a gente o que você faz aí, gente. O que será que tem na aula da Cláudia que é tão interessante que os alunos dela não faltam? Né? Então, eu quero saber disso. Tainara, fala aí, é presente. Oi, gente, boa noite. Com muita alegria que eu tô aqui para falar com vocês, para falar um pouquinho do que queima no meu coração, né? De estar todos os dias com os meus pequenos lá evoluindo, crescendo. Trabalho com uma turma de pré-2 e uma turma de pré-1. Sou professora de educação infantil da Prefeitura do Rio há 11 anos. Então, já trabalhei em todas as etapas da educação infantil, desde o berçário até agora a pré-escola. E a pré-escola me encanta todos os dias. É realmente desafiador, todos os dias é um desafio, todos os dias é um desafio diferente. Mas ao final do dia, é chegar em casa, fazer aquela avaliação, né? Ver o que deu certo, o que não deu, o que pode melhorar, o que evoluiu, o que ficou para trás, o que a gente não dá para fazer, mas sempre na luta, sempre constante. E trabalho numa EDI, em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, e também tenho presença confirmada todos os dias, uma turma com 26, outra turma com 20, 25 mais ou menos, bombando todos os dias, graças a Deus. E até as próprias crianças falam, nossa, tia, hoje tem bastante aluno, né? Ah, que bom, isso mesmo, tem que vir todo mundo. Isso mesmo, muito interessante vocês terem já começado a pontuar isso, né? Porque isso é uma dor realmente, né? E é uma angústia para os professores ver que muitas vezes o trabalho ele não é plenamente alcançado com aquela turma, justamente pelo número de alunos que acabam se ausentando por algum motivo que muitas vezes pode ser da família ou pode ser até mesmo o desinteresse da criança por estar nesse ambiente, né? Que depois, quando elas entendem o que acontece lá dentro, eles acabam pedindo para ir para a escola, né? Então, assim, é algo que a gente precisa entender se é
uma demanda familiar ou se é algo dentro da sala de aula que não está tão atrativo assim. Eu costumo dizer que a escola precisa ser o melhor lugar do mundo, né? A criança precisa desejar, ela precisa ir embora querendo voltar já no outro dia, né? Então, assim, eu tive alunos que falavam assim para mim, o que vai ter amanhã? Qual é a brincadeira que vai ser amanhã? E porque eles estavam ansiosos pelo outro dia. Então, isso é um ponto extremamente importante, porque toca no viés emocional, que é o que motiva as crianças a estarem ali no nosso ambiente, né? Então, vocês estão vendo que nós temos duas realidades bem diferentes, né? Uma de pré-escola e uma de segundo ano do ensino fundamental aí. Então, ambas realidades se preocupam com o processo de alfabetização. Eu quero até falar um pouquinho aqui, gostaria que você anotasse aí, você que está vendo, que eu já quero trazer um conceito básico de alfabetização para você. Se você que está aqui na nossa live de hoje e entende... Meninas, eu vou tirar só o áudio um pouquinho de vocês. Se você está aqui nessa live de hoje e ainda não entendeu o que é a alfabetização, de fato, você precisa entender isso. Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Nós vamos estar aqui numa jornada de aprendizagem sobre alfabetização. Você que ainda não se inscreveu, tem o link aqui embaixo, né, William, na descrição. Você pode se inscrever, é gratuito. Nós vamos estar aqui e eu quero já antecipar esse conceito aqui para você. Olha só, a alfabetização, ela precisa de uma vez por todas ser entendida como um processo de desenvolvimento de habilidades que inicia na educação infantil e prepara esse cérebro para que a leitura e a escrita possa ser compreendida como consequência do desenvolvimento desse cérebro. Então, há muito tempo, a alfabetização ela era entendida pura e simplesmente como a compreensão das letras, das sílabas para escrever e ler palavras, tá? Isso também faz parte do processo. Só que o processo, ele tem um início, né? Então, muitas vezes eu estava concentrada nesse conceito da alfabetização como o ensino da leitura e da escrita propriamente, da nossa língua, mas não entendia que muitas vezes ali naquele meio tinham crianças com muitas dificuldades, e esse era o meu grande desafio, e eu não sabia desvendar o mistério, porque eu não tinha o olhar da alfabetização como um processo. Então, não foi à toa que eu trouxe aqui uma professora de pré-escola e uma professora de fundamental, justamente para que vocês entendam que tudo que é desenvolvido na pré-escola e que precisa ser desenvolvido na pré-escola vai trazer resultados no fundamental. Então, vamos parar de olhar a alfabetização apenas por um viés e entender que ela é um processo de aquisição de habilidades. O que é isso? É o preparo do cérebro com várias habilidades que nós vamos falar também nesses dias, tá? Para que a compreensão da leitura e da escrita seja efetiva e não apenas uma memorização, uma decoreba, a criança decora nome de letra, a família silábica e tudo mais. Então, assim, já passamos desse tempo, apesar que tem gente agarrada nisso ainda, mas não podemos olhar para a alfabetização como uma mecanização, tá? E sim de um desenvolvimento de habilidades que tornam o sujeito consciente e ativo no processo. É a coisa mais linda ver a criança formulando suas hipóteses, a criança se desenvolvendo, a criança se descobrindo, a criança percorrendo esse percurso motivada e o professor entendendo. Então, assim, eu acho que o que falta muito nesse processo e é um grande desafio, é o professor entender esse conceito. Quando ele entende esse conceito, ele busca saber quais são as habilidades, onde começa, o que ele faz primeiro, e aí ele vai estar preparando essa criança no desenvolvimento dela. Então, assim, para trazer esse contexto, né, para que você não fique pensando, mas o que essa professora de educação infantil está fazendo aqui? É porque ela entende do processo e ela sabe o que ela deve estimular no desenvolvimento dos seus alunos. Então, assim, apenas para trazer esse conceito para vocês e que semana que vem a gente vai falar um pouco mais aprofundado nisso, tá certo? Então, vamos lá. Tainara, fala aí um pouquinho para a gente
Quais são, Tainara, qual é o maior desafio que você enfrentou aí nesse tempo, né, nesses 11 anos de educação infantil e que você trabalhou, né, ao longo desse tempo? Então, muitos, né? Trabalhar na prefeitura é desafios constantes, diários, e que se você não estiver ali bem preparada, se você não souber o que realmente as crianças precisam, você meio que se perde, né? Então, os desafios foi desde tanto como a frequência, como o desinteresse, como a falta de atenção, o foco, principalmente nessa turma que eu estou agora, né, também sofro os reflexos aí da pandemia, porque praticamente ano passado a gente não conta, né, porque foi uma volta meio que restrita, foi em grupos e tal, então não foi um trabalho com tanta frequência. Então, esse ano eu reparei muita questão de falta de atenção, desconcentração, né, se perdia com muita facilidade. Então, ter essa percepção das crianças no momento, o que elas estão passando para a gente é o grande desafio, né? Ter esse olhar mais clínico, vamos dizer assim, né? Mais especialista para as crianças, para entender o que elas precisam, é um grande desafio. E a gente se manter pesquisando, estudando, entendendo o que aquele cérebro precisa naquele momento, né? O que as crianças estão te dando de retorno naquele momento, porque não adianta você ter um conteúdo que você precisa dar conta, mas as crianças não estão te dando resposta daquilo. É trabalho em vão, é um desgaste tanto seu como das crianças. Ótimo. Então, eu percebo muito que os desafios é esse, você tentar entender o que a criança precisa naquele momento, o que ouvir as crianças. Eu tenho muito isso com os meus alunos, eu escuto muito eles, eu instigo muito eles me responderem, questiono muito eles, para que eles possam me passar o que eu preciso entender deles, né, para poder articular com os conteúdos que a gente precisa dar, né. Foi até meio que frustrante para mim agora, porque eu fui com todo o gás para aplicar tudo aquilo que a gente aprende, né. Só que eu percebi junto com você, né, com o grupo da mentoria, que não era o momento de fazer determinadas coisas, que existia as habilidades preditoras para a gente poder alcançar o alvo lá na frente, né. Então, ter essa percepção e ter gente também, assim como você, como as meninas do grupo, para a gente estar trocando, para a gente estar se apoiando, para entender mais, faz toda a diferença. Ter esse apoio que a gente tem das colegas também, mesmo que a gente não tenha no nosso ambiente de trabalho, mas a gente tem no ambiente virtual, que é o que você faz aqui com a gente também, né? Buscar esse conhecimento, esse entendimento, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa que a gente pode aplicar, coisas simples, que fogem completamente de um livro didático, de uma simples folha, né? Existem milhares de recursos que a gente pode estar trazendo essa atenção das crianças para a gente, que era o que eu percebi que eles estavam estava faltando para eles, né? Como eu disse antes, acredito que deve ter sido por conta da pandemia. E antes de você passar para a próxima fala, eu coloquei aqui alguns pontos, né, que você colocou de desafio, né? O primeiro em se tratando de um trabalho numa escola de prefeitura, né, que é situada numa comunidade e com nível socioeconômico, cultural baixo. Então, tudo isso a gente sabe que são fatores que interferem no desenvolvimento da aprendizagem dessa criança, né? A frequência, o desinteresse, você falou da falta de atenção, a pandemia, e dentro de todo esse pacote, uma frase me chamou muito a atenção, porque, assim, esses desafios que você listou antes são desafios enormes, né? Se a gente for falar, assim, de todos os desafios, qual deles que tem de maior impacto foi, com certeza, a pandemia. Porém, a gente não pode esquecer que
antes da pandemia, esses problemas já existiam, né? Então, a gente sabe que a pandemia ela veio para agravar algo que já estava ruim, né? Então não foi a partir da pandemia, é algo que a gente sabe que é estrutural. Então é até interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas justificam a demanda das crianças apenas por causa desse grande acontecimento mundial. A gente sabe que isso foi um impacto tremendo. Porém, se a gente for olhar friamente, já existiam lacunas antes, né? Você está há 11 anos aí na educação. Você pode confirmar também comigo que antes já existia todas essas demandas que você trouxe aqui. Mas uma frase foi assim, muito impactante para mim. Foi quando você falou assim: e um desafio foi entender o que as crianças precisavam. Isso aí é um ponto que vira a chave completamente na cabeça do professor, quando ele entende que ele não está ali para cumprir um conteúdo que ele trouxe, e sim de entender o que o outro... Não é do professor para o aluno, é do aluno para o professor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, ressaltasse isso, porque esse é um desafio que precisa ser modificado não num sistema externo, e sim no sistema do professor. É aquela frase que eu sempre falo, que quando o professor muda a sua forma de pensar, ele consegue mudar a outra forma de pensar também. Então, essa foi uma forma que você mudou, né? De entender, de olhar, caramba, eu tenho um conteúdo para cumprir, mas será que é disso que o meu aluno precisa? Exatamente, a pandemia foi só mais um degrau aí, porque muitos desses problemas eu já enfrentei há muito tempo, né? A baixa frequência, a falta de participação da família, um sistema que cobra coisas que não tem nada a ver, né? E desanda todo o seu trabalho. A falta de apoio de algumas vezes que a gente não consegue, que a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue. Enfim, é uma gama de situações que, se a gente for parar para pensar, a gente não faz nada. Exato. Então, a gente, quando coloca os olhos, quando o nosso alvo é a criança, a gente consegue enxergar o que está em volta. Diante daquela situação, o que a gente pode fazer, né? A gente tem isso, a gente tem esse problema, mas o que a gente pode fazer com isso? Usar a nosso favor, né? Uhum. E como você falou que o professor muda a mente, eu acho que para mim o que mais foi primordial, foi até que a gente conversou na primeira live, foi entender a minha importância para aquelas crianças. A minha importância na vida de uma criança que está ali, porque ali é uma vida, a gente está lidando com vidas, com sonhos, né? Então, ter essa consciência para mim foi fundamental, foi realmente a virada de chave, foi o que mudou a minha mente. Saber, caramba, as crianças precisam de mim para ter contato talvez com o mundo letrado, para ter contato com o mundo da imaginação, né? Eu sou o canal que está transmitindo. Se eu não fizer, onde que eles vão encontrar isso? Porque às vezes o único estímulo, o único apoio que eles têm é na escola. Exatamente. Então, assumir esse compromisso, para mim foi fundamental. E é isso que me faz pesquisar e entender o que as crianças precisam, né? Emocionar esse cérebro, né? Como você sempre fala, que é tudo baseado na emoção, a emoção tanto positiva como negativa, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, ter essa percepção de que eu estou ali como uma peça importante para a vida dessas crianças, para mim, é o que me motiva, é o que faz estar ali na minha sala de aula todos os dias, é o que me faz acreditar que vai dar certo, é que me faz perceber, avaliar se aquilo que eu queria eu não consegui fazer, mas é porque as crianças precisavam de outra coisa antes daquilo. Então, eu também me acalmar, o meu emocional também, né? Porque a gente se cobra pra caramba. Então, eu tenho que dar tudo que está aqui nesse cronograma, meu Deus. Exatamente. Né? O que a professora do primeiro ano vai pensar de mim, que vai receber esses alunos? Aí, quando eu percebi, falei, não, calma, porque eu sei que tem que ser feito. Eu sei que tem que ser feito. Eu tenho barreiras, eu tenho desafios, mas eu vou dar o que eles precisam. E o que você percebeu?
E o que que você percebeu, assim, que eles mais estavam precisando naquele momento, que você olhou para o teu planejamento e falou: eu não posso continuar com isso aqui, porque eles estão precisando desenvolver essa e essa e essa demanda que os levarão lá mais preparados para o fundamental. O que que você consegue listar aqui para a gente? Principalmente a atenção e concentração, muito. Foi algo que eu trabalhei muito desde agosto até agora. Eu continuo, porque ainda é desafiador, né? Então, foco, atenção, concentração é o que a gente trabalha todos os dias. Habilidades auditivas, muito, muito. Estavam muito em falta. Habilidades comportamentais, falta de rotina, eles estavam muito soltos. As duas turmas, né? Muito mais o pré-2 ainda do que o pré-1. O próprio reconhecimento do corpo em si, eles tinham muita dificuldade. E desde o início do ano para cá já teve assim uma grande melhora. A percepção de estar naquele ambiente, de fazer parte de uma turma, de ser companheiro, eles tinham muita dificuldade nisso, também pode ter sido resultado da pandemia, né? Eles viveram muito tempo sozinhos, então eu percebi muito essa dificuldade neles. Eu acredito que o principal foi isso. Eu não vejo nem com relação tanto ao cognitivo, apesar de alguns conceitos básicos eles ainda não terem, mas eles tinham muita disposição, eles têm muita disposição, eles querem muito, eles desejam muito, né? Até como você falou no início, de ter a frequência, eles percebem quando eles faltam, porque eles deixam de fazer as atividades, porque eu todo dia relembro o que a gente fez no dia anterior. Aí eles falam: tia, eu não fiz isso. Falei: poxa, é porque você não estava aqui ontem com a gente. Então, eles se sentem, né? Mexe eles também começam com a a... engajar, né? Eu tenho as fotos aqui que você me mandou, você quer que eu coloque? Pode colocar. E é muito interessante porque, assim, a Tainara, ela contextualiza todas as aulas, né? Então, e assim, é muito bacana porque você vê o envolvimento das crianças nisso, né? Então é muito legal. Aí, assim, eu vou passar as imagens e você vai falando. Tá. O projeto lá da nossa escola foi como crianças como protagonistas da sua história. Então, durante esse bimestre, terceiro bimestre, nós exploramos muito o bairro, eles enquanto protagonista do seu bairro. Então, nós conhecemos... Eles foram falando para mim o que eles observavam na rua, né? Então, como eu falei no início, eu sempre pergunto muito para eles, eu sempre falo com eles. Então, eles falaram muito do comércio, falaram de padaria, de mercado, de loja, de ponto de ônibus. Então, eu explorei a partir daí. Então, a partir dos lugares, dos locais que eles falavam, eu apresentava o som das letras, né? Aí tá um pouquinho da questão sensorial. Eu gosto muito de trabalhar com sensorial com eles. Eu fiz uma atividade com tipo um circuitozinho, né? Que eles pudessem andar por cima da letra, ver o movimento no espelho, o movimento da letra, do som. Trabalho muito coordenação motora fina. Essa foi uma das últimas atividades que eu fiz, que eu apresentei o som da letra C, e aí eu fiz uma cabana na sala, né? E aí dentro da cabana eu coloquei alguns objetos que tinham esse som Eles inicial. amam a cabana, né? Amam, eles ficaram loucos. Assim, é uma pena que eu não consigo mostrar para vocês a foto, porque é cada sorriso, assim, de satisfação, de alegria, que eu fico apaixonada, né? Então, eu uso pouquíssimo folha, né? Então, eu trabalho muito mais essa questão deles estarem manuseando, deles estarem participando junto das atividades. Eu gosto muito de trabalhar o corpo na coordenação motora com os movimentos amplos. Essa é uma atividade que eles amaram, que foi a mochila da Amanda, né? Eu lancei o som da letra M e eu fiz a boneca Amanda, né? E fiz a mochila, e dentro da mochila eu coloquei algumas imagens que tinham esse som inicial. E essa Amanda veio da onde? A Amanda surgiu da onde? A Amanda surgiu no início desse bimestre, porque eu precisava entrar no projeto, que era as crianças como protagonistas. E aí eu fiz o boneco a Amanda e o Otávio, para serem como mais um aluno da nossa sala, né?
E eles amam, eles querem que o Amanda e o Otávio estejam em qualquer lugar. Eu não consegui fazer ele muito bem estruturado, porque eu não tive tempo, então eu tive que fazer de papel. Ele está todo desengonçado, mas eles amam a Amanda e o Otávio. A Amanda e o Otávio estão com o nome na chamadinha que eles colocam. Que legal. E aproveitei também para apresentar as vogais, através da Amanda e do Otávio, né, como os alunos, mais dois alunos, né, na nossa sala. Então, quase sempre todos os assuntos eu trago deles. Então, é a mochila da Amanda, a Amanda foi ao mercado, que nós fizemos uma experiência também do mercadinho na sala de aula. O Otávio foi na loja do seu Luiz, quando eu apresentei o som da letra L. Então, eles acabam entrando, eles são os personagens de tudo que sim, você faz, né? exatamente, exatamente. É como se fosse ponto de partida para tudo que a gente faz. E eles amam, porque é como se fosse entrar na fantasia, né, deles. E isso aí eu faço a chamadinha todo dia, né? E eu tento fazer de formas diferentes. Eu sempre falo que é um desafio, né? Então eu falo que tem que passar pela ponte, que tem um jacaré, que o jacaré tá com fome. Então a gente já trabalha a atenção aí, a concentração para eles andarem direitinho. Exatamente. Passarem pela ponte e tal. E é isso, eu trabalho muito corpo, muita coordenação motora, né? Ao invés de ter que ficar cobrindo, né, algumas coisinhas, como algumas pessoas gostam, eu prefiro fazer dessa forma. Porque você acaba trabalhando de forma ampla essa coordenação motora para que eles possam chegar na motricidade fina, Sim, né? Então, assim, é importante entender, aí o que a gente fala, né? Importante entender as etapas do desenvolvimento da criança para que você possa oferecer para eles exatamente o que eles precisam. Porque eu lembro que você chegou a relatar para mim, né? Que eles não sabiam pegar numa tesoura, eles não sabiam, né? Tinham várias demandas assim, né? E que você estava preocupada, como é que você ia dar conta disso tudo e ainda assim desenvolver essa preparo da alfabetização. E aí a gente até conversou, né? Que isso sim. já é o preparo que essas crianças estão precisando, né? E muita coisa parte deles. Nesse momento aí, essa criança de pré-1 partiu dele querer fazer essa letra com a massinha. Então, muita coisa parte do interesse deles, porque eu envolvo eles, eu coloco eles dentro daquele projeto, dentro daquela situação que eu preciso que eles aprendam, né? Então, dentro da contextualização que eu faço do projeto, eu coloco toda aquela emoção, né? Toda aquela empolgação, para que eles se sintam participantes daquilo. Eu entro mesmo no mundo da imaginação da criança, para que eles se sintam pertencentes, como se eles estivessem realmente participando, como se Amanda e o Otávio fossem reais, de verdade. Legal, né? legal. Então, e é isso, esses aí são os desafios que eu enfrento todos os dias, com muita alegria, com muita força, e acreditando que não significa que eles vão sair ao final do ano escrevendo alguma coisa ou lendo qualquer coisa, mesmo que eles falam que estão lendo, que é muito bonitinho. Eu fico tranquila por estar fazendo parte da vida dessas crianças, entregando o meu melhor todos os dias, entregando para eles o que eles precisam, e de uma forma lúdica, leve, tranquila, divertida, porque eu vejo isso em cada sorriso deles, e eu venho seguindo aí nessa jornada para emocionar esses cérebros e que eles possam levar para o primeiro ano o que eles precisam para encarar essa jornada aí, que o primeiro ano é... O que você tem, se você fosse falar assim para mim, antes, logo quando você pegou a turma e agora, o que você já percebe que está consolidado neles? Que tipo de habilidade você já conseguiu consolidar? A percepção sonora de alguns sons das letras, principalmente dos nomes das crianças, que eu tenho focado muito nesses últimos dias. Quando eu relembro, eu estou sempre relembrando essas letras, esse som das letras que a gente apresentou, né, através dos locais. Eu acho que por fazer parte da realidade deles, eu acho que fixou
muito bem na cabecinha deles. Legal. Então, eu sempre tento relembrar e apresentar algo novo a partir daquele dali, a partir do mesmo som daquelas letras. Eles já conseguiram entender as etapas da consciência fonológica? Poucos, alguns ainda têm bastante dificuldade, né? Foi uma das minhas angústias no início, porque eu achei que seria muito mais tranquilo. Mas eles tinham muitas demandas antecedentes. Exatamente. É a parte de atenção, linguagem, toda a parte de expressão, né? Que eles precisam construir. Estão se expressando muito melhor, a oralidade deles está muito melhor, os questionamentos deles estão muito melhor. Legal. Principalmente do pré-1, né? O pré-1 deslanchou de uma forma assim maravilhosa, mas o pré-2 também evoluiu muito. Acho que o que mais me marcou nessa situação foi a percepção sonora deles, que melhorou bastante. Atenção auditiva, tudo isso. Isso, deles perceberem quando eu falo alguma coisa, eles associarem a outros sons. Já acontece dessa forma, e mesmo eles tendo a dificuldade, né, que eles têm nas etapas, eles pedem para brincar de fazer frases, né? Ah, que legal. Então algumas vezes a gente faz as brincadeiras, até mesmo com essas imagens que eu uso nas atividades. Eu peço para eles fazerem imagens daquilo que está naquela situação, que tipo na mochila da Amanda, na loja do seu Luiz, né? Então, algumas coisas que a gente trabalha para apresentar o som, eu articulo com isso que eles precisam, né? Da consciência da palavra e das rimas, das aliterações. Hoje mesmo, uma criança de pré-1, a gente estava fazendo uma pintura de uma releitura de um quadro e tinha uma rua. Aí eu falei, vamos, gente, agora tem que pintar a rua. Automaticamente uma criança falou, ih, tia, rua rima com lua. Olha que legal. Pré-1. Maravilha, pré-1. Exatamente. Quer dizer, pré-1 é porque, assim, varia, tá, Tainara, de acordo com o estado, né? Aqui nós falamos pré-1, aí em alguns estados falam infantil 4. Então, assim, gente, é criança de 4 anos, só para a gente alinhar aqui com todo mundo, tá? Porque às vezes muda a nomenclatura. Mas criança de 4 anos, já pensando em rima, já pensando em palavras, isso tudo é preparo. Porque se a criança, quando chega no primeiro ano e ela ainda não entende o que ela escuta, ela não consegue refletir sobre o componente sonoro das palavras, como que essa criança vai pensar uma palavra para que ela possa escrever, ou o fonema dentro dessa palavra, ela não sabe. Então, assim, é muito interessante e eu fico muito emocionada de ouvir que crianças de 4 anos já estão desenvolvendo isso. Existe uma diferença muito grande, né, nas turmas da Tainara. Ela dá aula para infantil 4, né, 4 anos e 5 anos. E aí ela consegue perceber que o que esse grupo de 5 anos não desenvolveu pela falta do estímulo no ano anterior, ela está precisando resgatar. Já a turma de pré-1, no caso de 4 anos, eles já vão chegar ao pré-2 muito mais estimulado nessas etapas do que a turma atual. Por que isso, gente? Porque nós precisamos começar de educação infantil. É lá que está o X da questão. Só que hoje, vocês vão ouvir aqui a Ana Cláudia falando que lá no segundo ano ela também teve que resgatar isso, porque essas crianças não tiveram educação infantil. Então, as lacunas elas vão ficando abertas ao longo do tempo e você precisa saber que lacuna é essa, para que você possa fechar essa lacuna com os estímulos que a criança precisa. Eu acho que algo precisa ficar bem fixado aqui nessa noite, nesse nosso encontro de hoje. O que a criança precisa? É isso que você precisa saber, porque aí você vai oferecer o que ela precisa para ela chegar onde você quer. Então, não adianta tentar inverter isso, porque senão é um trabalho muito doloroso para o professor e para a criança, porque ela não está nesse tempo, nem nesse momento, ela não está entendendo o que você está querendo dizer. Então, assim, é angustiante. E é muito legal ouvir você falar que você enfrenta os desafios com alegria.
Como assim enfrenta o desafio com alegria, Tainara? Como que você consegue enfrentar o desafio com esse sorriso e com essa empolgação aí, com essa certeza e com essa leveza? Fala aí para mim. Primeiro porque eu amo estar com os meus pequenos lá. Parece, não tenho certeza que eu estou cumprindo a minha missão ali. Ali é meu propósito de vida, né? Estar ali com eles e perceber que a cada pequeno avanço eu comemoro, cara. Cada pequena coisa, como foi hoje, eu fiquei super feliz, né, dessa minha criança ter falado isso. E ela falou automaticamente: eu vou contar para minha mãe, porque ela não sabe. Olha que gracinha, ainda quer espalhar a notícia. Exatamente. Então, cada pequena conquista que eu vejo deles, eu comemoro. Então, tipo assim, eu vejo a situação difícil que essas crianças enfrentam, de tipo assim, de não conseguir ir porque tá dando tiro, né, perto da sua casa, ou a gente está na escola e escuta os barulhos do tiro. Então, saber que ali ele está sendo feliz comigo, saber que ali ele está se divertindo e aprendendo ao mesmo E que tempo. você está oferecendo exatamente o que ele precisa, né? E mais do que isso, você sabe o que ele precisa, então você oferece. Então você vai fechando esses caminhos e o desafio que é grande deixa de ser tão grande porque você sabe como enfrentá-lo, né? A melhor coisa que tem diante de um desafio, seja na nossa vida pessoal, em qualquer área, é saber qual é a arma a usar para aniquilar o desafio, né? Então, assim, esse muro que está na minha frente, eu vou derrubá-lo como, né? Qual é a arma que eu vou usar para derrubar? Vai ser um dinamite? Vai ser sei lá, qualquer coisa, né? Uma picareta, o que vai ser? Eu preciso saber qual é a arma que eu uso para que eu possa estar enfrentando o desafio que eu tenho na frente, né? Então, assim, saber ter esse arsenal conosco, isso é fantástico, e você tem, por isso que você leva, assim, com tanto prazer e tanta leveza, né? É isso. Gente, olha só que legal, né? Muito bom isso, muito bom. A Marileide está dizendo que os alunos dela do primeiro ano não tinham essa noção. Olha só, não tinha essa noção. E isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Recebi um aluno pré-silábico em agosto e agora está silábico alfabético. Olha aí, é isso. É desse jeito que a gente vai fazendo a nossa parte, né? Muito legal. Obrigada, Tainara. Agora eu vou chamar a Ana Cláudia para falar com a gente dessa realidade do fundamental, que eu tenho certeza que ela vai linkar algo que você está trabalhando, né? Então, assim, eu fico pensando como essas crianças chegarão no fundamental, os teus alunos, muito mais preparados para desenvolver essa prática da leitura e da escrita em si, né? Então, pessoal, a educação infantil não é um passatempo, a educação infantil não é um lugar de guardar crianças enquanto o pai e a mãe trabalham. É um lugar de desenvolver habilidades. E nós precisamos saber quais são elas e o momento adequado para desenvolver cada uma delas, né? Então, assim, Tainara, parabéns e muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Vamos tirar um print aí da gente? Vamos. Então, vamos lá, hein? Ótimo, muito bom. Obrigada a você pela oportunidade. E é muito isso que você falou. Por trás de toda brincadeira existe uma seriedade na educação infantil, existe um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque a gente está preparando um ambiente para se tornar fértil, né? Para crescer muito lá na frente. Muito bom. É isso. Obrigada, tá? Muito bom, né, gente? Agora eu vou chamar a Ana Cláudia para a gente não esfriar, porque é muito, muito, muito importante que vocês possam entender esse processo, gente. Muito bom. Vamos lá. Olha, quem está chegando agora vai chegando e vai ficando, porque é extremamente importante que você escute tudo isso que você está escutando. Agora eu quero perguntar aqui para vocês. Está sendo renovador para vocês? Vocês estão sendo encorajados pela fala das meninas? Porque isso aqui é só o começo
né? Nos dias 7, 8 e 9 de novembro, nós vamos estar falando um pouco mais disso, aprofundando um pouco mais disso, para que vocês possam entender o que fazer em cada etapa e por que vocês têm que ter uma visão diferente do processo de alfabetização. Na verdade, não é nada novo, nós que não aprendemos na nossa formação e precisamos de atualização, precisamos de tudo isso. Por isso que eu promovo todos esses nossos encontros, para que vocês possam começar a entender desse processo que é lindo, né? E que o seu ano de 2023 eu tenho certeza que vai ser diferente de todos os outros anos. A Ana Cláudia estava se apresentando aqui falando, eu até anotei aqui, 32 anos de sala de aula. Já está quase se aposentando, né, não, Ana Cláudia? Agora fala aí para mim. Deixa eu abrir aqui teu microfone. Quantos anos só de alfabetização? Fala aí para mim. Desses 32 anos, uns 28 anos. Uau! Estou trabalhando com alfabetização. A alfabetização de primeira série, que antigamente era com aceleração, isso, aceleração, né, recuperação de ciclos, que eram crianças que chegavam no quarto, quinto ano, sem a base alfabética. Então, era a parte de alfabetização que eu trabalhava com eles também. Né? Então, foi um ano, quase 32 anos, tudo só dedicado à alfabetização. E o que você enfrentou assim de desafios ao longo desse tempo? Fala aí para mim. Mas, assim, era a superlotação de sala, que sempre foi assim. Eu nunca tive menos que 30 alunos dentro de sala de aula, nunca. Já tive alunos, anos anteriores, com 45 alunos de primeiro ano. Então, Nossa! Era muita criança. Já foi um pouco pior. Agora, esse ano eu estou com 35 no segundo ano. Né? Então, e já é grande, né? Muita criança, eles não faltam, eles são presentes, só faltam mesmo em situações assim de saúde, é o único motivo de falta, este ano, né? Também os pais, que nem todos são vinculados com os filhos dentro da escola, eles não têm aquele interesse todo, eles não têm o empenho todo de estar acompanhando as crianças, eles mandam a criança para a escola, mas não tem aquela dedicação toda em casa também auxiliando, né? Tem aqueles que estão junto com os filhos, que até esse ano foram 7 alunos alfabéticos para minha turma, né, de segundo ano, com a ajuda dos pais em casa. Nesse tempo de pandemia também, os pais, né, eu tive a sorte de ter, esses 2 anos, 34 alunos, 33 alunos, e todos os pais participavam das chamadas de vídeo, das aulas, eles eram bem empenhados. Mas nos anos anteriores, isso faltou muito. Sabe, aquela responsabilidade, a parceria dos pais. Né? Esse ano também eu tenho, né, bastante pais que estão empenhados comigo, mas tem uns que, infelizmente, ainda não priorizaram a educação na vida dos filhos. Deixa pela escola, né? Exatamente, mas mesmo com tudo isso, está dando certo, estou conseguindo ter avanço com as crianças. Então, está sendo um ano bom, né, bem desafiador, né, não está sendo fácil mesmo, como eu comentei no grupo, né, nas nossas reuniões, que além da superlotação, né, dos níveis de alfabetização, das hipóteses bem diferentes da sala, né, esse ano eu tive que resgatar muitas habilidades, né, já que as crianças, os 2 anos, ficaram fora da escola. Teve criança que teve acompanhamento dos pais, teve uns que nem sequer viu um lápis, um caderno. Então, foram habilidades que teve que ser resgatadas, desde coordenação motora, desde organização do caderno, desde a parte de comportamento das crianças mesmo, a disciplina deles. Eu tive estou tendo também ainda muito trabalho quanto à disciplina das crianças. Eles são alunos muito agitados, demais. Então, e nos longos desses 32 anos também tinha isso em sala de aula. Né? Então, o que sempre é constante. Sempre. Como eu falei nos grupos, eu sempre trabalhei em escolas de periferia, bem afastada. Essa escola que eu estou desde 2016 é um pouco diferente, né? O nível social é diferente.
Não tem tanto, mas tem também, né? Então, não é todos os alunos, mas alguns são bem carentes. Então, Entendi. esses são os desafios maiores. E olha, mas mesmo... baita desafios, né? Porque só a superlotação de sala a gente poderia ficar por aqui. Porque isso, exatamente, eu acho que é um desafio de muita gente. Fala sério, gente. Quem aqui tem sala superlotada? Coloca aí para mim. Porque, assim, esse é um grande problema, né? Porque acaba sendo um desgaste para ambos os lados, né? Para os alunos e para os professores. Cada aluno tem a sua demanda e muitas vezes o professor ele acaba não conseguindo, quando ele não tem uma visão do processo, ele não consegue alcançar todos os alunos, né? Justamente por causa dessa superlotação. Olha aí, ó, várias pessoas colocando que existe esse desafio de superlotação. Só que, assim, e existem os pais, os diferentes níveis de aprendizado, né, que você colocou, e o grande problema que é o resgate das habilidades que não foram trabalhadas em anos anteriores. Ou seja, você pegou tudo isso e botou no teu pacote. Pá! Estou diante desse problema. E agora, o que eu vou fazer? Sentar e chorar? Exatamente. Pedir licença? Ou ficar em casa aí na terapia? Ou no Rivotril? O que eu vou fazer, né? Porque, assim, nada disso a gente aprende na formação. Fala sério, né, Ana? Não, é complicado. Então, quando foi na pandemia, eu tive esses problemas também. Só que o que eu fazia? Como eu estava dentro da minha casa, então eu tinha minhas regras aqui dentro. Eu fazia chamada de vídeo todos os dias, eu dividia em 7 grupos, e dividi cada um no seu grupo e ia trabalhando 1 hora todo dia com cada um no grupo. Agora, dentro da sala de aula, não tinha isso, né? Então, é todo mundo junto. Isso. Fui trabalhando tudo que tinha que trabalhar com o grupo inteiro, com o grupo todo. Além, né, dessas dificuldades, veio o material da Secretaria da Educação, como eu mostrei para vocês, 12 livros, né? 12 livros para criança de 2º ano, e de 35, 7 somente estavam alfabéticos, os demais ainda não haviam adquirido a base alfabética, tinha que trabalhar. Tudo que eu fiz foi adequando a proposta do Estado, porque eu sou uma funcionária pública, eu também não posso fugir disso. Adequei o que as crianças pediam, de acordo com o que tem dentro dos livros, e fui trabalhando. Graças a Deus, encontrei você na época da pandemia, né? Então, triste mesmo. Você falou chorar, eu quase chorei mesmo, porque eu fiquei desesperada. Falei, como que eu vou trabalhar? Sou professora de sala de aula, né? Sou professora raiz de sala de aula, usava o computador somente para preparar minhas atividades, nada mais. Aí eu me vi desesperada, porque eu tinha que dar aula, né? Por aqui, eu não sabia como fazer. Aí eu fui buscando, aí eu encontrei você. Aí comecei a modificar a maneira de alfabetizar. Então, durante a pandemia, não é brincadeira, eu consegui alfabetizar quase que toda a minha turma, né? Usando a parte de consciência fonológica, trabalhando de longe com eles, mas eu consegui. Foi muito... E dentro da sala de aula esse ano, foi assim, uma virada, eram 17 pré-silábicos, silábico, alfabeto sem valor, e todos. Não tenho mais nenhum. Comecei em fevereiro. Vamos mostrar. Quando foi abril, eu já não tinha mais nenhum. E agora, eu tenho 31 alfabetos. Quando você não tinha mais nenhum pré-silábico? Quando? Eu não tinha mais nenhum, nem sem valor, em abril. Quando começaram as aulas desse ano? Começou dia 3 de fevereiro. Não, quando foi no dia 23 de fevereiro. Calma, muita calma nessa hora. Porque para você fala de uma forma tão simples que, caramba, peraí, olha só. 3 de fevereiro começou no dia... Isso, no dia 6 eu fiz a primeira sondagem. Isso. 3 de fevereiro. O que a Ana Cláudia fez? Ela foi verificar, né, assim como a Tainara, qual era a necessidade dessa turma. 30 e tantos alunos, eu preciso saber como eles estão. Então, ela foi fazer uma sondagem para fazer uma avaliação dessa turma para saber qual o caminho que ela vai chegar. Gente, aí ela estava com uma turma diversificada. Uma turma lotada, de diferentes níveis e com habilidades a serem resgatadas. Só aí o professor já se desespera. Só que ela já
havia entendido o processo. Ela já tinha tido a experiência lá no ensino online, que foi um desafio para ela, mas que ela conseguiu superar porque entendeu o processo. E aí ela foi aplicando o processo, desenvolvendo as habilidades que essas crianças precisavam desenvolver. Fevereiro, março, abril. Em 2 meses, esses alunos já tinham modificado. Não tinha mais aluno pré-silábico. Nem pré-silábico, nem silábico sem valor. Eu tinha... abaixo era o silábico com valor. Parece só, não tinha mais. Cara. Exatamente. Então, eu tinha alunos no realismo nominal. Então, começando no realismo nominal, eu fazia o quê? Eu trabalhava com eles mesmos. Eles se ajudavam. Né? Então, aquele que estava alfabético, então falava assim, tá, para aquela criança ainda pré-silábica, elefante e pé. Qual é a palavra maior? Lógico que vai falar elefante porque é grande, né? O elefante é grande, o pé é pequeno, então, ok, acertava porque deu certinho isso aí. Aí eu falava assim, então agora vamos. Formiga e boi. Qual é a maior palavra? Boi. Falei, boi? Por quê? Porque boi é grande. Aí eu pedia para uma criança, quem sabe qual é a palavrinha maior? Aí o menininho fala, eu sei, Pro. Qual é? Formiga. Aí a menininha fala, não é formiga, formiga é pequenininha. Aí ele falava para ela, explicava. Mas a Pro não está perguntando o tamanho do animal, do desenho, é a palavra. Pedacinho, quantas sílabas? Presta atenção, boi. Qual foi a palavra? Quantas vezes você abriu a boquinha? Aí depois eu expliquei para eles que não é abrir a boquinha, né? Então, eu falei, quantas vezes você escutou? Boi, formiga. Quantos pedacinhos tem? Tem 3. Então, formiga é a maior. Porque é a palavra que a Pro está perguntando. Não é o desenho. Então, eles já entenderam. Então, eles não tinham que se basear. Você foi eles mesmos a pensar, né? Ensinar. Exatamente, ele a pensar. Isso, tem que pensar. Então, eles mesmos já foram se ajudando nessa parte, para ajudar os amigos a saírem do realismo nominal. Todo mundo saiu, todo mundo já, ok. Para sair da fase do pré-silábico, né? Aí vamos trabalhar. Eu gosto de trabalhar com histórias. Tudo também dentro dos livros que nós temos nos nossos livros didáticos, as nossas apostilas, né? Então, vamos trabalhar desses temas, né? Porque já que tinha que trabalhar, então não posso largar para lá, né? Não, e é o que eu falava, é o nosso dinheiro que está lá também, né? A gente tem que valorizar isso. Então não pode jogar fora, falar assim, não presta. Claro que presta, tudo presta. A gente só tem que dar a utilidade certa para ele. Isso, então, dentro disso tinha as histórias. E tinha a história do gato xadrez, que eu comentei com vocês também, né? Aí era em forma de poema, aí nós já trabalhávamos rima, né? E trabalhávamos os sonzinhos da letra. Tá com o recurso do gato xadrez aí para mostrar para eles? Só tá aqui perto, tá aqui na frente, espera aí que eu já pego. Gente, olha só que interessante, que humildade, né? Porque, assim, a Ana Cláudia, ela poderia muito bem chegar e falar assim, eu já tenho 30 e tantos anos de educação, 20 e tantos anos de alfabetização, eu não tenho que aprender. Né? Tá aqui mas o lugar que ela se colocou para que ela pudesse entender o processo para ter resultados que certamente ela não tinha anteriormente, né? Então isso se chama humildade, né? Fala aí. Então aí ficou fora de hora que eu deixei eles mexerem. Então eu usava esse recurso aqui. Eu montei essas casinhas com a história do gato xadrez. Então, todos decoraram a história. Até aquelas crianças que eram pré-silábicas, elas decoraram a história. Então, nós trabalhamos o sonzinho do G, né? Aí, eles foram da letrinha G, né? O G, né? G, é G, né? Aí, os pré-silábicos, eles declamavam para mim os versos. Mesmo sem saber a escrita ainda, eles declamavam, porque ele decorou todos. Então, tem uma sequência, dentro de cada casinha tem o gato, da cor e tem a rima. Então, nós trabalhamos a rima e o sonzinho dessa palavrinha da letrinha do gato. Nós trabalhamos. Então, aí eles já dominaram rapidinho esse sonzinho. Né? Ficaram mais assim, mas foi mais fácil para eles a letrinha das vogais, que eles pegaram rapidinho também o sonzinho da vogal, que é mais simples, né, para eles. Aí eles conseguiram. Aí eu falava para eles, então vamos lá, pega
pegava massinha ou aquelas pecinhas de Lego. Vamos falar gato. Gato. Quantos pedacinhos você está ouvindo? 2. Então coloca aí, 2 pedacinhos. Tá. Falei, agora tenta você escrever gato para mim. Aí escrevi um monte de letrinha. Eu falei, mas como assim um monte de... Por que esse monte de letrinha? Se você está ouvindo, ó, gato. Lê aí as pecinhas que você colocou. Aí lia, gato. Quantas pecinhas você colocou? 2. Eu falei, mas por que você precisava colocar todas essas letras? Mesmo sem ainda saber quais eram as letras que estavam. Sim. Ele falou, então não precisa? Eu falei, você acha que precisa? Ótimo. Se você só está articulando sua boquinha, ó, fazendo gato, você está ouvindo 2, exatamente, 2 pedacinhos. Aí, né, ele falou assim, então, eu acho que só vai ser esses 2 pedacinhos. Eu falei, você acha isso? Acho. Então tá bom, então coloca, deixou. Aí, os 2 dias... Pausa aí. Ou seja, pelo questionamento e pela intervenção correta, você tirou essa criança do nível pré-silábico, do pensamento pré-silábico, do pensamento silábico, em uma intervenção. Exatamente. E com isso, assim... professores aí que levam anos com as crianças no mesmo nível, porque não sabem o que devem fazer com que a criança pense. Porque não sabe... Quando o professor ele não sabe o que fazer, ele não sabe argumentar com o aluno. O que nós precisamos fazer não é fazer pelo aluno, e sim fazê-lo pensar através dos argumentos certos. Esses dias eu postei lá no meu Instagram o seguinte: fazer perguntas é muito importante, porque a partir das perguntas que se faz, nós conseguimos formular coisas, né? Então, o que você está relatando aí é fantástico, porque você traz para a criança nível de pensamento elevado. A coisa que ela nunca parou para pensar. Peraí, palavra é uma coisa, objeto é outra, e é interessante. Boi é grande, mas a palavra é pequena. Formiga é pequena, mas a palavra é grande. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Aí depois, olha só, para escrever essa palavra... Eu não preciso botar muitas letras, porque eu falei 2 pedaços. Então, agora... eu não preciso usar isso tudo, é verdade. Então, eu estava errado. Ou seja, a própria criança ela vai trazendo as respostas a partir dos questionamentos que você vai orientando que a criança tem. Isso é simplesmente sensacional. E é isso que nós precisamos entender, porque não é um bicho de 7 cabeças. Nós só precisamos entender o que fazer, né? Exatamente. Ter essa visão, né? Você está alerta o tempo todo. O que é a necessidade da criança, o que ele está precisando, o que ele está buscando naquele momento. Então, tirei todo mundo da fase pré-silábica, silábica sem valor. Mas também do silábico sem valor para o silábico com valor foi bem rapidinho. Então, porque todos eles já identificavam o som das vogais. Então, foi rápido. Agora, para tirar, ainda tenho 2 que eu preciso tirar dessa fase com valor. Para tirar com valor, eu dou essas atividades assim. É coisa simples, né? Quem é professor de estado sabe que todas as escolas têm esse material aqui. Então, tem muitos. No começo do ano, lá na minha escola, tem bastante. O que eu fiz? Eu peguei vários potes, pedi um potinho plástico para as mães e dei 3 joguinhos de alfabeto para todos. Então, todos eles tinham 3 joguinhos de alfabeto. Então, todo dia, meia hora de atividades trabalhando a consciência fonológica, todos os dias. A gente pegava meia hora para fazer isso. Na hora de formar fila, eu fazia primeiro as crianças que começam com a letra G. G. Aí vinha todo mundo com G. Falei, agora eu só quero quem tem o nome ou qualquer, não precisa ser no começo, pode ser no meio, pode ser na última sílaba. Aí, que legal. Eles vinham, alguns se confundia, aí vinha com D, aí o outro falava, não tá falando D, não é você. Entendeu? Então, todo dia. Eles já se corrigiam mesmo. Esse daqui eu vou falar que foi muito legal esse aqui. Aí eu falava, agora, hoje vai ser o meu ajudante do dia, as crianças, porque eu só tinha 2 que começaram com essa letra. Quem começa com a letrinha, aí vinha o menino e a menina.
Então, sempre trabalhando assim com eles. Então, o que eu percebi? Foi, assim, muito rápido. Passar do silábico com valor para alfabético. Eles nem chegaram no silábico alfabético, algumas crianças. Já foram direto para o alfabético. Olha que legal, porque você está desenvolvendo consciência fonêmica. Exato, é muito... Exatamente, é muito fácil para eles, assim, é difícil, assim, no comecinho, mas depois, quando eles pegam, eles mesmos eles já ficam pensando o tempo todo. Aí, a parte, eu tenho desses 31 alunos que já estão alfabéticos, 25 são ortográficos. Deixa eu mostrar, posso 25. Mostrar para eles o gráfico? Pode sim, pode. É que eu fiz à mão, tá? Fala para ele, eu fiz à mão porque o verdadeiro está na escola. Não tem problema. Deixa eu só botar aqui, peraí. Para tela, tá. Gente, é lindo demais de ver o progresso dos alunos da Ana Cláudia. Olha aí. Fala aí para elas, como é que eles estavam? Decifra aí. Então, esse primeiro é de fevereiro. Foi o primeiro gráfico, né? Aí, quando foi em abril, já estava bem modificado. O azul e vermelho não tinha mais, né? Mas vamos lá, vamos falar por partes, Ana Cláudia. Ó. 10 alunos em fevereiro, pré-silábico. Isso. 10 silábico sem valor. Sem valor. 5 silábicos com valor. Isso. Pode continuar. 3 silábicos alfabéticos e 7 alfabéticos. Ou seja, uma turma totalmente diversificada. Tem gente que acha que não é possível trabalhar com turma com diferentes níveis. É possível. Dá uma olhada. Esse gráfico de fevereiro, dá uma olhada agora para o gráfico de outubro. Eu oriento que os professores façam essa sondagem mensalmente para saber o tanto que você já avançou com os seus alunos e o que você precisa fazer para fazer as intervenções corretas. Porque, mais uma vez, não é o que você quer ensinar, é o que o aluno precisa aprender. A via não é tua para o aluno, é do aluno para você. E você devolve isso com os estímulos adequados. E deu para entender? E aí, dá uma olhada aí em outubro. Olha só. Então, desses 2 silábicos com valor, uma já está em transição para a silábica alfabética. Tá? Esses 2 que são silábicos alfabéticos já estão alfabéticos. Então, no próximo mapa, eu não vou ter somente uma aluna silábica com valor. O restante vai estar todos alfabéticos. Desses alfabéticos, 25 já são ortográficos. Eles não têm erros de ortografia. Uau! Olha isso, gente. Alunos do segundo ano saindo... E leitura fluente deles, viu, Carla? Tá, assim, estão desenvolvendo muito bem. Mesmo com todos aqueles... Eu quero que você filme para me mandar. Esse é o meu... Eu não consigo filmar nada, eu não consigo fotografar nada. Como eu disse, minha turma é muito agitada. Então, é o tempo todo em prontidão. É o tempo todo. Eu gostaria de mostrar essa atividade, que é bem simplesinha, né? Para tirar o aluno do silábico com valor nas vogais para o silábico alfabético ou alfabético. Então, eu trabalhava assim com eles. Olha a dica de ouro para tudo. Eu pego esse aqui, a maioria das escolas tem, o alfabeto móvel, e faço assim, coloco num saquinho, né? Coloco um desenho, não precisa... São desenhos de livros que você não usa mais, você recorta. Eu coloquei papel contact, né? Aqui eu coloquei 2, mas no começo sempre 1. E você dá somente as letras da palavra. Não dá muita letras, porque eles acabam se confundindo. Aí eles começam a entrar em dúvida. Então, para eles que estão silábico com valor, quanto mais você reduzir o campo para eles ficarem... às vezes eles acabam perdendo tempo, né? Então, diminui. Coloca somente as letras. Aí, lógico que ele vai escrever. Banana, ele vai colocar A, porque é onde ele tem o valor. Aí ele vai te perguntar, mas, eu posso escrever tudo com A? Eu falei, mas olha aqui, lembra das articulações da boquinha? Quando você olha no espelho, ó, você tá fechando a boquinha, ó, Ba, aí depois que você abre,
Ele, então são 2 letras. Eu falei, precisa de 2 letras, porque você fez essa articulação. Sua boca mexeu 2 vezes. Então, não é só o A que você está escutando. Você está dizendo, ó, ba, depois vem o A. Aí ele, mas qual que é? Eu falei, mas vamos pensar. Então, vamos falar de novo a palavrinha. Ba, esse é o N. Porque esse som é mais fácil para eles identificar. É o N. Mas eu vou pôr 2 N's. Eu falei, mas eu já não falei que pode repetir letrinhas? Só que você tem que saber qual é a ordem dela. Né? Nem sempre vai vir tudo grudadinha. O A vai ter que ter uma antes dele ou uma depois. Aí já pegou também. Então isso tornou fácil para eles. Aí eu coloco 2 palavrinhas com 2 figuras, para complicar um pouquinho mais. E essa atividade... Pensar, senão... Exatamente, senão fica fácil. E os alunos alfabéticos gostam disso também. Eu entrego para eles também, só que com outros desafios. Você vai montar a palavra e você vai montar os 4 tipos de frase. Afirmativa, negativa, exclamativa e interrogativa, porque eles já sabem. Eles já sabem. Eles já sabem. Já sabem isso. Já sabem, então eles falam. Às vezes eu falo, monta a frase. Já estão, hoje mesmo, eles formaram os diálogos. Eu dei os desenhos e eu falei, agora vocês vão criar os diálogos. Porque as outras crianças estavam fazendo uma outra coisa com esse outro desenho também. Eles estavam formando palavrinhas, né? E fazendo rimas. Né? E palavra dentro da palavra, eles também gostam bastante. Eu também coloco tudo aqui. E eles vão procurar. Eu falei, vamos ver o que está dentro do tucano. Eles escrevem tucano. Eu falei, agora eu quero ver qual é a palavra que está aqui. Cano, mas tem tuca também, né, tia? Porque minha tia chama tuca. Eu falei, tuca também está dentro do tucano. Então, é bem bacana. Aí teve né, do alfabeto que tinha o desenho de uma aranha, né? Aí ele tá silábico com valor. E aí ele me perguntou, aranha. Eu sei que é o A, depois o R e o A. E o nha? Como que é o nha? Aí eu falei, olha a boca, vamos lá. Ele, nha. É A, mas o que é esse nha? Eu falei, lembra aquela letrinha que não tem som, mas eu falei que vai ser importante em algumas sílabas? O H. Eu falei, isso. Eu falei, então no abelha também vai o H, que é lia. Olha que legal. Então, é bem bacana. Foi assim que eles descobriram. Agora, eles não têm, esse menino mesmo não tem erros ortográficos mais, porque ele pensa muito. Então, no cor, ele fala, tem o C, tem o O, mas tem o R, né? Porque é o som. Então, tornou-se muito, muito mais fácil para eles entenderem também, né? Aí teve o aluninho falou assim, mas então não é o B e o E, né? B é o B, E. B não é B, E. Então, ele fez o som. Então, é o B com A, não faz A. Ele falou B com E, não faz E. B, né? Exatamente. Olha, gente, e isso que você deu de dica para o pessoal é desenvolver o pensamento fonêmico. Porém, o que é o pensamento fonêmico, né? É a criança entender a ordem que os sons aparecem nas palavras. E à medida que eu sei a ordem que os sons aparecem, que os fonemas aparecem nas palavras, e consigo fazer a relação com o grafema, que é a letra, eu consigo ler e escrever. E aí, mas só que para chegar nesse nível que ela está falando aí, antes, ela precisou fazer um trabalho muito estruturado de resgatar nível fonológico. Então, tem que aprender a pensar na palavra, como ela disse. Aprender a pensar na sílaba, na rima, nos fonemas, para chegar nesse nível fonêmico. Só que, entendendo esses conceitos, você consegue olhar para essa criança, perceber o que ela precisa e propor a ela estratégias para que ela possa avançar. O que a Ana Cláudia trouxe aqui são estratégias que fizeram com que os alunos dela saíssem desse gráfico aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês, porque isso aqui parece que é de qualquer jeito, mas não é. Exige um trabalho estruturado. E é isso que você precisa fazer. Tem professor falando assim, eu preciso tirar os meus alunos do segundo ano desse nível. Mas você precisa saber onde eles estão. É muito simples, pessoal, classificar aluno no nível de escrita. Faz uma sondagem, bota lá, pré-silábico, silábico. Tá, mas o que isso diz para você? Nada.
Você precisa saber qual é a característica da criança que está nesse nível, o que ela precisa desenvolver para que ela possa chegar onde você quer. Onde você quer que ela chegue? No nível alfabético, no nível ortográfico, de produção de frases, textos, que leia e que consiga se comunicar nesse mundo. A Ana trouxe aí 31 alunos ortográfico, e ela já falou, ela já sabe, no mês que vem eu só terei 2 alunos que não chegará nesse nível, mas todos os outros chegarão. Ela já sabe isso. Por que ela sabe? Ela tem bola de cristal? Não, porque ela sabe o que os alunos já desenvolveram e ela sabe as estratégias que ela vai utilizar para que tire esses alunos do silábico alfabético e já passe eles lá para o próximo nível. Então, assim, já está tudo organizado. Ela já sabe o que fazer. E é isso que você precisa saber. Você precisa saber o que fazer e por que você está fazendo. Não existe uma dica que vai tirar você daí, tá? De onde você está. Existe, sim, um conhecimento que vai fazer com que você pense nas estratégias, pense nas melhores demandas e tudo mais, para que essa criança avance. E isso aqui, ela é uma realidade, gente. Isso aqui é normal para o trabalho do professor que sabe o que deve ser feito. É normal isso. Eu vou mostrar mais uma atividade que dá para todo mundo fazer, que não, né, às vezes, assim, para alfabetizar precisa fazer 1000. Não precisa. Você pode trabalhar com o que você tem. Então, o que eu fiz? Essa aqui é a raspadinha que eles estavam terminando hoje. Pintei tudo de preto em cima dessa. Eu passei durex em cima dessa plaquinha aqui escrita à mão mesmo. Passei, eles foram raspando e fazendo a leitura. Aqui eles foram lendo, silabando. Só que agora ele já está nesse nível. Então, ele não silaba mais. Os meus alunos que eram pré-silábicos, agora eles lêem palavra por palavra. Então, a bolinha indica que ele não pode mais ficar sílaba por sílaba. Agora ele tem que ler a palavra direto. Exatamente. Está levando eles para uma rota lexical. Exatamente. Agora eles estão lendo assim. Então, eles sabem, não posso mais ficar falando pedacinho por pedacinho. Eu falei, agora não, você já passou dessa fase. Agora você vai ler a palavra inteira. Aí eles olham o ponto, nossa, aqui está fazendo uma pergunta, né, Pro? Então eu não posso ler assim, eu tenho que ler em forma de pergunta. Falei, exatamente. Então, mesmo eles não tendo isso, porque os alfabéticos já sabem, eles ouviam. Então, são coisas que dá para fazer, não precisa gastar, né? É coisa simples. Uhum. No portal teve, né, a sequência do folclore. Aí eu tenho essa latinha. Aí da latinha tem as lendas. Para os alfabéticos, eles faziam a reescrita da lenda, escreviam. Os alunos que ainda não estão com a base alfabética, eu colocava o nome da lenda e ele ia lá procurar fazer a leitura, né? Altando a leitura e colocar o desenho do bichinho. Então, aqui são fábulas, né? Aí eles contam e... Que legal. E para todos, sempre assim, todos participam da mesma aula, não tem aula diferente para as crianças. Tem sim objetivos diferentes, olhares diferentes, intervenção diferente, mas o essencial, a aula, para que ninguém fique com vontade de fazer o que o colega está fazendo, é sempre a mesma. E os meus alunos adoram música, eles adoram cantar. Eu não sei se vocês conhecem a história do Grande Rabanete, tem ela cantada também. Então, eles cantam direto essa música, eles amam. Também montei a atividade do Grande Rabanete. Aí os alfabéticos vão contando a historinha na sequência e os que ainda não estão com a base vão procurando o nome e colocando na sequência. Então, todo mundo faz a mesma atividade e assim que eu consegui chegar, por enquanto, com 31 alfabéticos, mas até o final serão os 35. Eu creio nisso, vai ser. Eu creio nisso, eu falo, assim, só se realmente tiver alguma coisa que impossibilite, mas o impossível eu faço. O que eu não sei, eu vou aprender. Fazer, né? O que precisa, como eu comentei para vocês, eu faço aquilo que o meu aluno precisa. Eu me tornei escriba em braille para alfabetizar o meu aluno cego. Uau. Eu fiz Libras para alfabetizar o meu aluno surdo. Então, assim, eu não vou não é para o meu currículo, é para o meu aluno, somente isso. Então, o que ele precisar, eu encontrei você porque ele precisava disso, então é para ele que eu estou
que eu faço tudo isso. É para essas crianças que ainda não estão alfabéticas, que vão estar até o dia 23 de dezembro. Até o dia 23 de dezembro, você está com ele? Até. Aí, não somente eu, mas assim como minhas colegas de segundo ano da minha escola, todas embarcam nessa passo para elas tudo que eu aprendo, eu passo para elas. E elas também conseguiram resultados maravilhosos, seguindo o mesmo esquema. Falando, dá certo, é só acreditar que vamos juntas. É isso. Sofrer sozinha é sofrer muito. Então, vamos compartilhar o sofrimento, né? Sofrimento compartilhado é um sofrimento menor, né? Exatamente. Não só as alegrias. Assim, isso que você tá. Enquanto você foi lá pegar o seu material para mostrar, eu estava falando aqui para o pessoal o seguinte: que a tua humildade, né, é admirável. Você tem 32 anos de educação, 20 e tantos anos de alfabetização, e não se cansa de aprender e aplicar a atualização disso na sua prática. E hoje eu vejo tantos professores perdendo grandes oportunidades de se desenvolverem como pessoa e como profissional, porque se pegam muitas vezes nos anos de experiência, né? Então, assim, gente, eu quero aproveitar e fazer mais uma vez esse apelo. Inscrevam-se nessa jornada e não se conformem de estar da forma que vocês estão. São ano após ano fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Isso não é legal. Chega um momento que a gente precisa dar uma modificada na nossa forma de pensar e entender o que está rolando por aí, o que tem de novo, apesar de não ser novo isso que a gente está falando, né? A gente só está resgatando um conhecimento neurocientífico que de algumas décadas para cá estão cada vez mais latentes, né? Então, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Qual é o processo que eu deixei de entender? Gente, é assim, né? Então, que cada um aqui possa refletir e perceber o que eu ainda não sei que preciso saber, que vai me levar para um novo patamar. Olha só, gente, ouvir a Tainara e a Ana Cláudia aqui essa noite trouxeram para mim que já sei muitas coisas das histórias que elas contaram, né? Porque são minhas mentoradas, caminham do meu lado, bem mais de pertinho, e eu sei o que elas estão desenvolvendo. Isso me renova no dia de hoje, né? E para mim traz aquela voz assim, tá vendo? Você precisa continuar, você não pode desistir, apesar das burdoadas que você recebe, apesar de tudo que vem contra, né? Eu tô aqui para dizer, vale a pena. E você precisa também acordar e ver, caramba, o que eu tô fazendo? Né? Então, esse apelo é para que você possa acordar e ver que existe sim solução. Tanto uma quanto a outra trouxeram aqui desafios que eu tenho certeza que você vive. Só que, olha só, a empolgação e a emoção que cada uma trouxe aqui dá certeza do trabalho desenvolvido apesar dos desafios. Isso é lindo demais. Ana Cláudia, eu quero te dar, assim, 1000 parabéns, porque... e é pouco, tá? Por toda a dedicação, por tudo aquilo que você exerce na vida dos seus alunos e na vida dos seus colegas professores, motivando eles, tirando eles do lugar comum para que eles possam avançar, né, com os seus alunos também. Você não está mudando só a sua sala de aula, você está mudando outras salas de aula, você não está mudando só os seus alunos, mas você está mudando a vida deles daqui para frente, trazendo novas possibilidades dentro dessa alfabetização, né? Então, assim, tá dando acesso à vida. Então, isso é fantástico. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, a minha grande admiração pelo teu trabalho e, assim, pessoas como você me motivam. E você sabe disso, né? Então, é muito, 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 muito bom ouvir você e os teus resultados. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito bom, muito Obrigada. Bom. Olha aqui. Eu só queria dar uma dica para as amigas, assim, não guardem atividades. Isso empobrece nossa criatividade. Então, sempre pergunta assim, você tem modelinho de tal coisa do ano passado? Eu não guardo nada. Não guardo porque a gente se torna acomodada. Então, todo ano é um ano diferente, são alunos diferentes que virão, e você vai ter que replanejar o tempo todo. Né? Não é o que você planejou, você vai chegar na sala, então você vai
deixar tudo aquilo de lado e vai trabalhar aquilo que a criança está precisando. Então, evite guardar atividades prontas, pegar prontinho, porque o aluno não vem prontinho, né? E outra coisa, a criança, eles são muito espertos, de dizer, eles não sabem nada, eles sabem muito, né? Então, nós estamos ali para aperfeiçoar tudo isso que eles sabem, que eles trazem para a gente. Simplesmente não foi ainda bem desenvolvido, tem habilidades para que eles ainda não desenvolveram, e cabe a nós estarmos ali para estar assessorando, né, ajudando ele, para que eles consigam chegar conosco também um resultado feliz, né? E se Deus permitir, vai permitir, né, que a gente tem que acreditar nisso, e não existe impossível para quem quer. É arregaçar as mangas e saber que Estado, governante, ninguém vai nos ajudar. Cabe a nós arregaçar a manga e ir para cima. Eu já trabalhei em escola paupérrima, não tínhamos nada, e mesmo assim tínhamos resultado, porque tinham pessoas que realmente queriam trabalhar. Então, não adianta esperar nada de ninguém, somos nós, a escola somos nós fazemos a escola. Então, cabe a nós irmos para cima e buscar o impossível, porque o possível todo mundo já consegue, né? A gente busca o impossível. Eu não sei fazer, vamos aprender, né? Então, nunca é tarde, né? Então, é essa mensagem que eu deixo para todas as colegas. Meu Deus, que orgulho dessa professora! Mostra essa blusa com orgulho, vai! Eu sou especialista. Gente, professor especialista quer dizer, eu sei fazer o que precisa ser feito, eu sei o que o meu aluno precisa, eu entendo do processo de aprendizagem do meu aluno, é isso que quer dizer essa frase, tá? Então, que você possa se esmerar nesses exemplos e desejar verdadeiramente ter isso também na sua vida como uma prática e como uma verdade, porque isso aqui não é o que elas estão falando, é o que elas vivem. E algo que alguém colocou aqui, né? Que a Ana Cláudia, com 32 anos de prática de sala de aula, fala como se ela estivesse começando hoje. Essa orientação que ela nos deu, esse conselho que ela nos deu, não guarde atividade para o ano que vem. Espere a sua turma, entenda o que ela precisa e faz tudo de novo, faz diferente. Né? Essa atividade aqui, isso aqui deu certo, eu vou fazer. Não carrega. O que faz da Ana Cláudia ter esse renovo é entender isso. Entender que no ano que vem é uma nova turma, eu sou uma nova professora, eu já sei o que eu devo observar e vou construir um ano diferente com o meu aluno. Né? Muito obrigada, Ana. Deus abençoe muito, muito, muito sua vida. Tá bom? Obrigada, Carla. Nada. Tchau. Gente, é ou não é fantástico? Dá vontade de ficar ouvindo essas professoras o tempo todo, porque isso traz um renovo para a gente, não é? Então, olha só, se você também quer viver isso, se você também quer ter essa oportunidade de entender um pouco mais desse processo, de modo teórico e prático, você precisa se inscrever aqui embaixo desse vídeo, tem um link. Inscreva-se ali para que você possa estar participando, recebendo os materiais, recebendo também todas as informações que você precisa saber, que estarão sendo divulgadas no grupo VIP. Eu preciso de um contato direto com você, minha equipe precisa de um contato direto com você. Então, é importante colocar um e-mail, é importante colocar um WhatsApp, porque se a gente não consegue falar por um caminho, a gente vai conseguir falar com você por outro caminho. Então, é muito importante que você se inscreva para estar aqui no YouTube comigo nos dias 7, 8 e 9 de novembro, onde nós vamos estar participando da Jornada do Professor Inconformado. Carla, por que você deu esse nome? Eu dei esse nome porque eu tenho tatuado aqui no meu braço uma palavra que se chama transformação. Eu aprendi que eu só consigo transformar a minha vida através do inconformismo. Se eu olho para as coisas e acho assim, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, eu não mudo. Porque eu vou igual aquela manada, sabe? Todo mundo está indo para ali porque é assim mesmo. Não, mas espera aí, tem um caminho diferente.
vamos fazer diferente. O inconformado, ele faz perguntas e busca respostas e que elevam a mente dele para alcançar coisas diferentes. E eu quero que você também venha comigo para entender do processo de alfabetização. Eu vou começar nesses 3 dias, te ensinar a ter uma visão do processo de alfabetização como você nunca possa ter visto, tá? Então, vem comigo, esses dias serão dias maravilhosos. Então, mais uma vez, eu agradeço e peço para que você compartilhe aqui esse vídeo e encorajem outros professores a participarem junto com você, tá certo? Deus abençoe. Obrigada. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu quero que você me siga lá no meu Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, Carla Silva, psicopedagoga. Deus abençoe muito a sua vida. Tchau, tchau, gente. Até mais.